No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas 3 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Sempre aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe. 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Uma feliz sexta-feira, né? Tá começando aí. Sexta. Exatamente. Vamos começar mais um programa 18 horas. Mix. Sempre contando, hein, querido ouvinte, com a sua participação aqui em 100,7. É só ligar pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Pois é, não deixa de passar sua mensagem, mandar sua opinião, falar o que você tá achando aí das matérias. Participe, fale alguma coisa, comente sobre a sua rua, problemas da sua área, enfim. Manda um alôzinho pra gente aí, vamos lá. Mix. Começando às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Polícia Federal mira autores de áudio forjado com inteligência artificial contra o prefeito Davi Almeida. Um designer, 2 advogados e 3 agências de publicidade foram alvos desta operação da Polícia Federal. Estoque de sangue cai 50% e Hemoan faz apelo para doadores. Alexandre de Moraes torna público o vídeo da reunião de Bolsonaro que discutiu o plano golpista. Agora 6 horas e 4 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos aí com os destaques desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, no ar pra você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Polícia Federal na área, hein? Amanheceu hoje aí nas ruas de Manaus uma operação para identificar todos os autores envolvidos na criação de difamação eleitoral. Começou, hein, Cid Soares? Pois é. Do prefeito Davi Almeida com uso de inteligência artificial. Olha só, os policiais federais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão, tendo como alvos um designer, 3 empresas de publicidade, sócios das empresas e 2 compartilhadores da fake news. Olha aí, Cid, foram apreendidas computadores, softwares, mídias e celulares. Não houve prisão, mas os suspeitos foram intimados a depor na Superintendência da Polícia Federal aqui em Manaus. Pois é, e o repórter André Meirelles acompanhou toda essa movimentação da Polícia Federal e tem mais informações. Boa noite, André. Todos os suspeitos atuam na área publicitária. Como é que fica isso? Alguém foi preso? O que deu essa história? É mais uma operação da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas, em Manaus. Muito boa noite, Cid. Boa noite também, querido. Carlão. Fala, Cid. Boa noite a você ligado aqui na 100.7. Também você pode nos acompanhar no YouTube, porque a gente fala agora inclusive o delegado de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Polícia Federal, o Rafael Furtado, ele afirmou na manhã de hoje que o criador da voz fake do prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi identificado. Isso aconteceu durante a Operação Nirmata, que também teve como alvo outras 2 pessoas que compartilharam fake news contra o prefeito, né? Um desses alvos, segundo a operação e a investigação da Polícia Federal, é ex-servidor da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. O principal responsável pela criação da voz, segundo a polícia, é um designer que tem vínculo com empresas públicas e também empresas privadas, segundo a Polícia Federal. Olha só, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação para segurar aqui a audiência. E segundo a Polícia Federal, os responsáveis envolvidos na criação da difamação eleitoral usaram o que? Nada mais, nada menos do que muitos usam hoje em dia para cometer crimes, que é a inteligência artificial, para fazer a criação desse áudio fake aí, como a gente falou, usando a voz do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Como é que... E muitas pessoas estão perguntando que áudio é esse? Que o prefeito... Como é que usaram a voz do prefeito para ele falar o quê? Vamos conferir esse áudio. Vamos lá. O que mais tem é pra pessoa vagabunda que quer o direitinho do beijado. Eu não paguei o que deram, mas o povo esquece, tu vai ver. 18 horas. Então, o que a gente ouviu aí foi esse áudio que foi criado por inteligência artificial, que foi considerado pela Polícia Federal um áudio criminoso. Parece bastante, né? Igualzinho mesmo, né? Isso mesmo, porque utilizou inteligência artificial para criar aí no exato momento em que... Lembram daquela manifestação que teve agora em dezembro, né, do ano passado, onde os professores estavam aí, gerou uma revolta porque eles não receberam o pagamento do Fundeb, exatamente. Então, a partir daí, aproveitaram todo esse momento para divulgar
divulgar esse áudio que a Polícia Federal confirma que é um áudio fake, ou seja, um áudio falso, usando a voz do prefeito Davi Almeida, espalhando, né, o que vocês acabaram de ouvir aí agora, né? Porque segundo a Polícia Federal por causa de toda essa situação, houve uma investigação e hoje, através dessa operação, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, tendo como alvos, né, um designer, 3 empresas de publicidade, sócios das empresas e 2 compartilhadores dessa mensagem falsa. A polícia informou que foram apreendidas aí, como você falou, né, Cid, Carlão, foram apreendidas de várias mídias computacionais, aí, bem como os suspeitos que foram intimados a depor na Superintendência da Polícia Federal que tem aqui em Manaus durante esta manhã. Inclusive, a Polícia Federal aqui do Amazonas fez o balanço, né, dos últimos resultados e das primeiras apreensões dessa operação que aconteceu nesta sexta-feira, e é o delegado, né, Rafael Furtado, que ele traz esse balanço aí que aconteceu, ele falou pela manhã. Vamos conferir. Só de investigação preliminar e chegamos num designer, não é uma pessoa isolada, né? Foi feito de forma profissional, que leva ali a um primeiro momento a entender. Há uma profissionalização e há um objetivo claro ali de uma difamação contra o prefeito da cidade de Manaus, tá? O contexto integrado, tá? Porque as diligências ainda estão em andamento, tem equipes nas ruas, vão ser feitas as oitivas das pessoas que ainda estão sendo alvo desses mandados. A oitiva e essa contextualização, a gente vai poder chegar aos mandantes e ver que se é uma ação isolada ou é ação aí generalmente de difamação eleitoral propriamente com um vínculo político, né? 18 horas. Cid, Carlão e ouvinte, a gente ouviu a fala aí do delegado Rafael Furtado, ele que é delegado da Polícia Federal, à frente dessa operação que aconteceu hoje aqui na cidade de Manaus, a Operação Nirmata, né? E a Polícia Federal descobriu aí que o áudio com conteúdo potencialmente difamatório contra o prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi criado por um designer que tem relação profissional com 3 empresas de publicidade que atuam aqui na capital amazonense, né? Mas o que levou então essa divulgação do áudio? Vamos só esclarecer aqui, entender um pouco. Olha só, os professores, eles fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura de Manaus, isso em dezembro do ano passado, e um áudio foi divulgado no dia seguinte com grande repercussão, pois aí foram atribuídos ao prefeito insultos aos docentes. E naquela ocasião foi iniciada a investigação da Polícia Federal e uma operação, inclusive, imediatamente, né? Ou seja, após circular esse áudio, o próprio prefeito pegou aí, foi na Superintendência da Polícia Federal registrar esse boletim de ocorrência que isso que estava acontecendo contra ele aí, né? E agora foi identificado o sistema usado que produziu o áudio, o local de produção e uma agência de publicidade responsável pela divulgação e propagação em plataformas digitais, né? Tudo isso por causa aí que no final de 2023 o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que a gente está falando aqui sobre o Fundeb, não foi pago aos trabalhadores da educação da rede municipal de Manaus. Então foi aí que esse cenário acabou gerando revolta dos professores da rede municipal de ensino que realizaram aí esses protestos contra o prefeito de Manaus. E hoje também o prefeito se manifestou por meio de nota, né? E após a operação da Polícia Federal, o prefeito ele se pronunciou sobre esse caso, que disse que esse é um caso que deve ser punido exemplarmente e salientou que responde a esse tipo de situação, ele responde aí, né, às perseguições, segundo ele, com trabalho, e destacou que sempre os responsáveis, eles sempre são encontrados, eles sempre são achados, né? Não importa se sejam hacks, se pessoas estejam aqui, se sejam em outro estado, em outros países, usando as melhores tecnologias, mas ele informou que homenageou inclusive o trabalho da Polícia Federal e disse aí que a polícia sempre trabalha e sempre encontra os culpados, né? Embora não houve, né, a prisão ainda, mas a polícia continua essa operação para prender aí esses culpados. A gente não vai falar o nome porque não foi confirmado pela Polícia Federal. Então, para evitar qualquer eventual, ninguém foi preso até agora e nem os nomes foram divulgados. Não foram divulgados pela polícia, por isso que a gente não traz também. Mas vão ser, a gente vai ter ainda, talvez. Vamos com certeza ter, né? Porque a Polícia Federal está em cima, ela vai se empreender e a gente vai trazer aqui todos os detalhes, inclusive nome, localização
fiscalização, se teve participação somente desse designer, dessas empresas, ou se teve participação de outras pessoas e se realmente, além de tudo isso, é uma perseguição política. Ou seja, a operação está se desdobrando e teremos então daqui a pouquinho mais respostas sobre esse assunto, certo? André Meirelles. Exatamente, e a gente de olho aqui, né, Cid Carlão, para trazer todas as informações. Valeu, André. 6h13, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar um pouco aí da crise na saúde do Amazonas, que não tá fácil, hein? O Ministério Público deu prazo para o governo do estado apresentar solução para as dívidas com as empresas que prestam serviço na saúde pública. Entre os focos principais da recomendação estão a Fundação de Medicina Tropical e o Hospital 28 de Agosto. Temos detalhes agora e vamos conferir com a repórter Odineia Araújo. Essas recomendações fazem parte de uma reunião realizada esta semana com representantes da Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda do Amazonas e Procuradoria-Geral do Estado. Durante a reunião, foi determinado um prazo de 20 dias úteis, contados a partir do dia 8, para que as secretarias apresentem uma solução para a crise instalada na saúde pública do Amazonas. O Ministério Público do Estado cobrou um plano emergencial do governo para quitar os débitos de fornecedores e prestadores de serviços nos hospitais e fundações de saúde do estado. O foco principal está na Fundação de Medicina Tropical e no Hospital 28 de Agosto. O Ministério Público também recomendou que o governo evite o desabastecimento e as paralisações nos hospitais e outras unidades de saúde da capital. A Secretaria de Saúde se comprometeu em enviar um levantamento de todos os débitos referentes ao ano de 2023 para a Cefaz. Com esse levantamento em mãos, a Secretaria de Fazenda prometeu elaborar um cronograma de pagamento, considerando receitas correntes e possibilidade de incremento de receitas extraordinárias para suprir a demanda apresentada. O trabalho conjunto será remetido à Procuradoria-Geral do Amazonas para finalizar a apresentação da solução ao grupo de trabalho junto ao Ministério Público. O 18 Horas tentou ouvir o Ministério Público para saber mais detalhes, mas até o fechamento da edição, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h15 em Manaus, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques desta sexta-feira para você. Olha só, o Hemoan registrou na última semana uma média diária de 123 doações. Isso configura uma queda de mais de 50% no fluxo normal de doadores. A situação é considerada crítica porque o Hemocentro precisa de um estoque de 600 bolsas para atender às altas demandas do período de carnaval, que é um período, né? Muito difícil mesmo. Olha, com esse baixo comparecimento desta semana, o estoque caiu para menos de 300 bolsas armazenadas. A tipagem mais afetada pela escassez de doadores tem sido sangue O positivo. A coleta de sangue funcionará normalmente na segunda-feira, dia 12, das 7 da manhã até as 6 da tarde. Na terça-feira, dia 13, não haverá coleta. Portanto, coopere, participe, vá até o Hemoan, faça sua doação aí, mesmo na segunda-feira, no dia 12, né? O retorno das atividades do Hemoan será na quarta-feira, dia 14, a partir de 1 da tarde. Mais informações você pode obter pelo telefone 3655-0100. 3655-0100. É isso aí, é importante lembrar sempre, Cid Soares e ouvinte, que pode ser doador qualquer pessoa com mais de 18 anos, com boa saúde, pesando acima de 50 quilos e que tenha dormido aí pelo menos 6 horas na noite anterior. A doação é que esteja, inclusive, bem alimentado. O Hemoan fica ali na Avenida Constantino Neri, anota aí, em Avenida Constantino Neri, ao lado da Arena da Amazônia. O telefone para você obter aí maiores informações é o 3655-0100. Agora são 6h17. Mix. Olha, a produção da indústria do Amazonas avançou 7,4% em dezembro e fechou o ano de 2023 com um crescimento de 2,1% em relação ao ano de 2022. É o que revela aí a pesquisa industrial mensal regional, PIM regional, divulgada inclusive hoje pelo IBGE. É isso, em nível nacional, a produção da indústria teve alta de 1,1% na passagem de novembro para dezembro, com expansão em 10 dos 15 locais pesquisados.
Então agora vamos para Brasília, vamos acionar o nosso correspondente, que é o Carlos Eduardo Matos, o Cadu. Cadu, olá, tudo bem? Boa noite. O assunto principal aí em Brasília desde ontem, né? Continua bombando, continua sendo o caso aí do plano golpista. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu o sigilo do vídeo que comprometeria aí o ex-presidente. Procede essa informação aí no meio de toda essa situação. Mais uma vez, boa noite, Cadu, direto de Brasília. É isso mesmo, Carlão. Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Boa noite, meu irmão. Esse vídeo que está viralizando nas redes sociais, também está saindo largamente na imprensa, é de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os ministros dele, no dia 5 de julho de 2022. Faltando pouco tempo para o começo da campanha política, da campanha presidencial. O teor desse vídeo, Carlão, comprova que o Jair Bolsonaro não era um coadjuvante da tentativa de golpe como ele vinha alegando. Ele era o ator principal. Ele sabia de tudo e colocou a toda a equipe dele, do governo federal, na estratégia de dar um golpe de Estado antes do primeiro turno das eleições. A gente vai ouvir agora um trecho da fala de Jair Bolsonaro nessa reunião, convocando todos os ministros dele para espalharem e sustentarem narrativas de fraude no sistema eleitoral. Então vamos ouvir. Daqui para frente, todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele tem que falar para mim. Por que ele não quer falar? Se apresentar onde eu estou errado, então. Agora, se não tiver argumento para me demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Tá no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, eu vou provar. Tá no lugar errado. Aqui não tem ninguém com QI nem dinâmica aqui dentro. Todo mundo aqui, eu acho que está com 5% de pessoas mais inteligentes ou mais bem sucedidas dentro do Brasil. 18 horas. Ok, agora nós ouvimos aí o ex-presidente, né, Cadu, Jair Bolsonaro. Não deu pra entender muito bem esse áudio aí, mas alguma coisa saiu aí, né, Cadu? Traduz aí o que ele falou aí, em algumas palavras dele aí, Cadu. Sim, houve uma falha no áudio, né? Mas é por causa do vídeo mesmo. Eu extraí do vídeo, há uma falha no vídeo, tá? E esse áudio, esse material foi captado no lado de fora da sala de reunião. Então é um material informal, é um material clandestino, mas é um material completo dessa reunião que aconteceu no dia 5 de julho de 2022. E nesse áudio aí, o que nós acabamos de ouvir, maleporcamente, né? Porque o Jair Bolsonaro, ele estava meio que colocando os ministros dele contra a parede para dizer que quem não tá comigo pode estar fora. Se quem quiser entrar nesse jogo, cai fora, não quero nem papo. Mas ele queria que todos os ministros entrassem na roda, na narrativa de enfraquecer o sistema eleitoral, porque esse era o primeiro passo da estratégia. Agora, Carlão, nessa reunião, o Bolsonaro, ele bate muito na mesa, né? Eu fiz alguns cortes, porque não dá para mostrar aqui pra gente, tá? Ele bate muito na mesa, ele fala muito palavrão, ele enquadra todo mundo que está na mesa, né? É uma reunião muito tensa, ela lembra muito aquela outra reunião de 2020, quando, durante a pandemia, né? Quando ele falou que a ABIN não entregava nada para ele, aí veio o ministro falando que para passar boiada. Lembra dessa reunião? Essa reunião ficou famosa, né? Saber quem é quem, aí eu tava até pensando que era essa, então tá. Não, é outra reunião. História, né? outra história. Praticamente... só que essa reunião agora é diferente porque ele já está falando em ruptura democrática, fatos, né? Eu separei um outro trecho dessa reunião em que o Bolsonaro, ele fala que vai provar que o sistema eleitoral é uma fraude e que a eleição dele foi, nas palavras dele, Carlão, uma cagada do bem. Vamos ouvir o que ele falou. Os caras estão preparando tudo, pro Lula ganhar o primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Você acredita, levanta o braço. Acredita que eles vão fazer 200? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira
Bom, Cadu, deu pra entender muito bem o que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou com relação à cagada, né? Ele deu pra entender bem, ficou bem claro essa palavra aí, nesse processo todo aí, Cadu. O que ele quis dizer é que foi um pária, né? A eleição, ele foi um milagre, digamos assim, uma coisa diferente a eleição dele em 2018, mas ele falou ali que ele tentou fazer uma relação que isso daí nunca mais vai acontecer e que há um movimento, estaria havendo um movimento de fraude no processo eleitoral de 2022. Carlão, esse vídeo ele tem mais ou menos 90 minutos, viu? Ele faz parte do inquérito da Operação Tempus Veritatis, né, que significa a hora da verdade. Essa investigação chegou até o núcleo duro do bolsonarismo, a gente relembra esse fato, ele chegou até o núcleo duro do bolsonarismo, que inclui os militares, militantes bolsonaristas e o próprio ex-presidente Bolsonaro. E detalhe, o detalhe dessa história, Carlão e Cid, é que esse vídeo foi gravado de forma clandestina, como eu falei, né? Esse vídeo ele foi gravado pelo Mauro Cid, inclusive, mas ninguém sabe por que ele gravou, né? Ele tá vai ter um momento que vocês vão ver na mídia que essa sala de reunião ela é bem ampla, ela é bem grande e uma das paredes tem um estúdio, né? Quem trabalha com reuniões oficiais tem sempre alguém, uma sala de operações e que tem alguém fazendo a mesa de som ali, operando os microfones, e esse vídeo estava sendo gravado lá, não é uma gravação, não era a gravação oficial, aquilo não estava sendo feito, alguém com o celular estava gravando nessa sala de estúdio, nessa sala de produção e captando o áudio. Então é um vídeo clandestino que estava nas mãos de Mauro Cid e que foi apreendido pela Polícia Federal. Por que ele gravou? Ninguém sabe. Deve ser para ter alguma carta na manga justamente numa hora dessas, porque ele sabe, né? Ele sabia pelos exemplos que estavam aí já que o Bolsonaro sempre abandona os seus, né? Agora nesse vídeo, Carlão, o general Heleno, a gente conhece bem ele, o general Heleno, ele é um destaque nesse vídeo, tanto quanto o ex-presidente Bolsonaro. Nessa reunião, ele disse que iria colocar agentes da ABIN infiltrados nas eleições para manter o Palácio do Planalto informado, né? Ele disse também que a ruptura democrática tinha que acontecer antes das eleições. O golpe tinha que ser dado durante a campanha, tinha que ser dado bem antes, porque depois da campanha ia ficar difícil. E foi o que aconteceu, né? A eleição passou, Lula ganhou as eleições e aí os militares não conseguiram avançar no plano. Então era para ter mobilizado, era para ter feito todo o governo. Então o governo deveria ter colocado na rua e implementado o plano antes das eleições. E hoje a Polícia Federal informou que apreendeu um caderninho do general Heleno com todas as anotações dele, envolvendo a tentativa de golpe. Os agentes os federais, né, nessa investigação, eles consideraram esse material muito importante porque o general Heleno ele tinha esse hábito de anotar as informações e os dados sobre as reuniões com o presidente Bolsonaro e as reuniões dele. Afinal, o general Heleno ele era o comandante do Gabinete de Segurança Institucional, que tinha no seu guarda-chuva ali na autarquia, na hierarquia, o comando da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Então, cada vez mais a coisa vai ampliando, o novelo vai ficando cada vez menor, a Polícia Federal vai descascando a cebola, como eu falei, e chegando aos autores dessa tentativa de golpe. Carlão e Cid. Vamos ver, né? Até onde vai. Pois é. Então, Cadu, a proibição de conversas entre Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, vai atrapalhar a eleição este ano? Pode afetar, inclusive, o financiamento das eleições. Ontem, a Polícia Federal apreendeu na sede do PL, no Lago Sul, aqui em Brasília, que é uma área nobre daqui de Brasília, a minuta de um decreto presidencial que instituía um estado de sítio e, em seguida, uma GLO, que é uma garantia da lei da ordem, né? Para anular as eleições presidenciais, prender os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e também prender o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Isso leva a crer, Cid, que essa trama de golpe passou pelo PL, passou pelo Partido Liberal. A estrutura do partido pode ter sido usada para planejar um golpe de Estado. E aí o senador Humberto Costa, do PT,
ele entrou com uma ação na PGR, na Procuradoria-Geral da República, pedindo uma investigação contra o PL por suspeita de usar o fundo eleitoral para cometer crimes contra a democracia. Esse pedido já está sob análise da PGR, viu? Se a PGR acolher o pedido e acionar, por consequência, o STF, o Supremo Tribunal Federal, aí o PL corre o sério risco de perder o registro junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o registro eleitoral, no caso, e, consequente, perder o fundo eleitoral. Então, há esse risco muito grande, só que a gente sabe que esse ano o PL vai receber 900 milhões de reais do fundo eleitoral. As chances, isso já está, alguns analistas estão verificando, que é pouco provável de que o PL seja prejudicado ainda nessa campanha, porque a PGR vai acionar, se o STF acolher, vai fazer a investigação, da investigação passa para a denúncia, da denúncia passa o indiciamento, depois julgamento. Até acabar todo esse processo, não vai até essa campanha que é esse ano. Então é possível que prejudique para os próximos pleitos, mas ainda assim vai ser um prejuízo muito grande, então o PL vai apostar tudo, é possível que ainda tenha segurado essa grana aí de 900 milhões de reais. Cid Carlão. Ei, Cadu, vamos fechar a semana aí. O que mais, você quer ressaltar, quer destacar? E o que aconteceu na capital federal que vale a pena a gente comentar agora, Cadu, para fechar a sua participação? O assunto é esse, meu amigo, não tem jeito. Tem mais nada aí? Essa operação da polícia. Não tem mais nada. O governo parou. Já tá todo mundo no carnaval. O Congresso Nacional parou. Verdade, Poder Executivo. O que se fala do Poder Executivo é saúde, a questão da dengue, agora com relação à polícia, os assuntos políticos estão em torno dessa operação da Polícia Federal. Mas tem Instituto de Pesquisa já trabalhando, analisando cenários, né? Essa operação aí vem gerando dúvidas sobre o futuro político do país e, claro, já tem gente aí fazendo suposições, fazendo análises, né? Então, o Instituto Paraná Pesquisas, ele fez um levantamento que foi divulgado hoje sobre o cenário de eleições presidenciais no segundo turno. Sim. Então, ele lançou um exemplo, por exemplo, um eventual segundo turno das eleições presidenciais. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela aparece com mais intenções de voto do que o atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, numa disputa direta com o presidente Lula. O Lula, ele aparece liderando aí nessa pesquisa com 45,4% das intenções de voto, e aí vem, numa disputa com Michele Bolsonaro, ela aparece com 38,7%. E aí tem o Tarcísio Freitas, que ele aparece um pouquinho mais, ele aparece com 45,8%. Aliás, não, 34,6%. Ou seja, comparando, se for elencar quem seria o sucessor do ex-presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro teria mais chances, porque ela aparece com 38,7% e o Tarcísio Freitas com 34,6%. Então, é bom se analisar. Michele Bolsonaro, ela vai disputar o Senado pelo estado do Paraná, porque Sérgio Moro é possível que ele saia. Ela, como senadora, pode disputar a presidência da República. E aí ela pode ser a sucessora do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Olha aí. Vamos acompanhando. Cadu, segunda você volta ou vai pular o carnaval na segunda, Cadu? Segunda eu volto, meu amigo. Eu não largo vocês de jeito nenhum. Então tá combinado, então. Bom final abraço, de semana. Cadu. Bom carnaval. Bom final de semana. Valeu, e até galera. Segunda, Cadu. Use máscara. Valeu. Sextou, galera. Valeu. Sextou com Serpentina. Tchau. Serpentina, valeu. Cadu, 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, preso com pepita de ouro. Olha aí, hein? Tem ligação com o líder garimpeiro no Amazonas, de acordo com o site. De olho nos ruralistas, Cid. Pois é, o Valdemar é sócio do líder garimpeiro Francisco Jonivaldo Mota Campos, filiado ao PL e coordenador do movimento Garimpa Legal no Amazonas. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A prisão
prisão de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal, na Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal ontem, revelou uma possível ligação dele com um garimpo ilegal no Amazonas. É que na casa do presidente do PL, preso por posse ilegal de arma, havia uma pepita de ouro oriunda do garimpo. Segundo o site De Olho nos Ruralistas, Valdemar Costa Neto é sócio do líder garimpeiro Francisco Jonivaldo Mota Campos, filiado ao PL e coordenador do movimento Garimpo é Legal no Amazonas. A perícia da Polícia Federal constatou que a pepita de ouro, guardada por Valdemar Costa Neto, o torna suspeito de usurpação de bem mineral da União. A pedra de ouro apreendida tem cerca de 39 gramas e está avaliada em torno de R$12 mil. Para o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a mineração ilegal, que cresceu no governo Temer e explodiu no governo Bolsonaro, teve a anuência e a participação de agentes públicos. E nesse caso do Valdemar Costa Neto, ele é um dos caras mais fortes da República, né? O partido PL, o partido dele do Bolsonaro, tem a maior bancada na Câmara dos Deputados e, portanto, tem poder. E parte desse poder foi resultado do apoio à garimpagem legal, por exemplo. Eu não tenho a menor dúvida de que, se a gente colocar uma lupa, a gente vai encontrar coisas horrorosas atrás dessas pessoas. A mim não surpreende que o Valdemar Costa Neto tenha relações umbilicais com essas organizações criminosas ligadas ao tráfico. Além disso, segundo o professor Luiz Antônio Nascimento, quando você analisa os pedidos de exploração de minérios na Amazônia de 2017 para cá, percebe um crescimento exponencial com milhares de pedidos. E se você cruzar quem está pedindo o registro com essas forças políticas partidárias, você vai encontrar a digital de muitos desses deputados e senadores aqui do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, do Mato Grosso, do Pará. De acordo com a agência Cenário, o sócio do presidente do PL também está enrolado em denúncias de crimes ambientais e tributários. Francisco Jonivaldo Mota Campos responde a uma ação civil pública do Ministério Público Federal por acusação de desmatamento de uma área de mais de 23 hectares de floresta nativa da Amazônia. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h35, você no melhor mix do Brasil. E atenção, hein? O governo do Amazonas decretou ponto facultativo para segunda-feira, dia 12, terça e quarta-feira, mantendo aí o funcionamento dos serviços essenciais de segurança pública e saúde durante a comemoração do Carnaval. No sábado e domingo, os serviços de urgência e emergência também serão mantidos, Cid. É isso mesmo, estarão suspensos aí os expedientes nos órgãos do Poder Executivo Estadual a partir de segunda até quarta-feira de cinzas. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado, sendo válido para repartições públicas, autarquias e fundações. A exceção, claro, é para órgãos que prestam serviços essenciais e de interesse público. Olha só, hein? A Polícia Civil informa que durante o feriado de Carnaval, o 1º, 6º, 14º e o 19º Distritos Integrados de Polícia, que são aí os DIPs, além das delegacias especializadas em apuração de atos infracionais em crimes contra a mulher e em proteção à criança e ao adolescente, funcionarão em regime de 24 horas, ou seja, funcionarão direto para atender aí registros de ocorrências e também flagrantes. E as delegacias especializadas em roubos e furtos de veículos e a de roubos, furtos e defraudações, homicídios e sequestros funcionarão atendendo o registro de ocorrência da área de atuação da unidade especializada. Nesse período, as ocorrências também podem ser registradas na delegacia virtual, ok? Ok, 6h36, você no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo para esse final de semana, um final de semana super especial, que nós estamos aí no Carnaval. Então vai chover no Carnaval, Cid Soares, tempo e temperatura, e é com você.
Previsão do tempo. Olha, teremos sol com nuvens e chovendo rapidamente durante o dia e a noite. A temperatura mínima vai ser de 25 graus, não vai mudar durante o fim de semana, e 32 graus de máxima. Chuva, possibilidade 80%, 15 milímetros, e a umidade relativa do ar vai variar entre 62% e 95%. É isso, Carlão. Olha só, em o Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 21 metros e 54 centímetros acima do nível do mar. O Amazonas tem 2 tipos de dengue em circulação, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Os dados também informam que houve um aumento do tipo dengue 2 em circulação entre 2023 e 2024. Vamos aos detalhes agora com André Meirelles. Os casos de dengue no Amazonas tiveram um aumento de 139,5% em janeiro de 2024, em comparação com dezembro de 2023, segundo os dados do Monitoramento de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde no Estado. Conforme a FVS, existem 2 tipos da doença em circulação no estado. 55% dos sorotipos da amostragem correspondem ao DENV1 e 45% correspondem ao DENV2. Para o médico infectologista Irã Praia, a doença pode evoluir para formas graves. O dengue é uma doença aguda febril que pode evoluir para formas graves, como a dengue hemorrágica e a morte. Os sintomas se constituem de febre alta, de início súbito, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, cansaço. E também surgem erupções na pele da pessoa quando adoece. O infectologista Irã Praia ainda explica que a prevenção ocorre no controle da infestação dos mosquitos. A prevenção se constitui na redução, o controle da infestação dos mosquitos, dos seus criadores, que são as águas paradas, ou seja, a população, nós todos somos responsáveis e devemos estar atentos a esses depósitos e evitar que eles surjam. Eu acho que dessa maneira a gente pode sim ter o controle dessa doença que pode ser letal. O Amazonas está entre os primeiros estados a receber o primeiro lote de vacinas contra a dengue para a imunização de crianças entre 10 e 11 anos. Mas a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas ainda não informou sobre a previsão de início da vacinação. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 40 minutos, você é o melhor mix do Brasil. Olha só, hein, neste ano o churrasco vai sair bem mais em conta, tomara, hein, que no Carnaval de 2023. De acordo com o IBGE, é isso aí. A picanha ficou 10,8% mais barata, a costela está 12,68% mais em conta e a alcatra também teve o preço reduzido em 8,89% CID. Se for churrasco sem cerveja vai ficar legal, porque cerveja é bacana. A cerveja não vai descer tão redonda assim. Média de preços aí, a gelada está em 4,01% maior. Então ficou na média. Mais ou menos. 6h40, você é o melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, o concurso nacional unificado atingiu a marca de 2 milhões de inscritos, um recorde histórico segundo o governo federal, hein, Cid? Interessados em participar da seleção têm até às 11 horas e 59 minutos desta noite para se inscrever. No total de cadastrados, cerca de 800 mil ainda precisam pagar a taxa de inscrição aí para validar o seu cadastro. Olha, são 6h41, participe conosco, hein? Vamos dar voz aos nossos ouvintes aqui no 18 horas, Cid Soares, através do nosso WhatsApp, que é o 994887592. Quem vai participar hoje, em grande estilo, é o ouvinte Jalisson Oliveira. Ele é lá do Santa Etelvina e tem um toque aí pra gente. Fala, Jalisson Oliveira. Fala 18 horas, o incansável, o indominável Joabes aqui do Santa Etelvina. E aí, tudo bem? Então, beleza? Cara, a saúde pública aqui do estado tá cada vez pior.
Tanta arrecadação que a gente teve aí durante anos e eu não sei o que acontece. Acho que a solução é ou tomar remédio caseiro ou não gripar e não ir para essas UPAs, esses SPAs, porque é complicado, tá bom? Tomara que Deus melhore a situação. Tamo junto, hein? Boa tarde pra vocês. Tamo junto. 18 horas. Boa tarde, é o Joabson, Cid. Deu erro aqui no... Joabes, lá do Santa Etelvina. Isso, forte abraço pra todos em Santa Etelvina. Vamos lá. Valeu, Santa Etelvina. Participe aí, 994887592, valendo aí a sua participação. Olha, no Giro Policial de hoje nós temos a prisão de Carlos André Correa Pereira, conhecido como terror da comunidade da Charpe. Ele foi preso armado até os dentes, inclusive lá no Jago do Janauacá, no lago, né? No lago do Janauacá. Isso fica lá em Iranduba. Tinha até uma réplica de fuzil, André. O que tá acontecendo, André? Meirelles, tudo bem? Vai. Boa noite aos ouvintes que também estão chegando agora, né? Ele é traficante, homicida e conselheiro de uma facção criminosa aqui no estado do Amazonas. O nome dele é o Carlos André Correa Pereira, mais conhecido como Pacu, de 42 anos. Ele foi preso, né? Lá em Iranduba, como você falou, Carlão. O Pacu foi preso ontem no lago de Janauacá, no município de Iranduba, e de acordo com os policiais que fizeram a prisão, o criminoso estava realmente aí armado até os dentes. Isso foi a fala do delegado, porque com ele foram apreendidas aí 5 armas de fogo, sendo 3 pistolas, 2, né, sendo de calibre 380 e uma de 9mm, uma arma caseira calibre 12, um revólver calibre 38, mais 100 munições de diferentes calibres. Que será que ele estava planejando aí, né, com tanta arma, tantas munições? Porque não foi só isso não, Carlão, Cid e ouvintes, ele também utilizou a réplica de um fuzil com luneta, né, isso segundo informações aí da polícia. Tudo isso para tocar o terror no local ao nível de terroristas do Estado Islâmico, né? Além disso, 2 drones, 11 aparelhos celulares e 2 capas de colete balísticos foram também apreendidos aí, junto com uma quantia de R$7 mil. Além disso, ele tinha aí 7 balanças de precisão e vários ali entorpecentes para fazer a comercialização do tráfico de drogas. E de acordo com o subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, que é o Coronel Tiago Balbi, o homem estava sendo monitorado pela polícia, né, lá de Iranduba, e o levantamento dos policiais apontou que o suspeito é um dos chefes dessa organização criminosa e que possuía mandado de prisão em aberto, além desse crime que ele cometeu por outros crimes, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Quem vai falar isso pra gente um pouco é o Coronel Tiago Balbi. Vamos conferir. Ele já vinha sendo monitorado tanto pela Polícia Militar e Civil lá do Iranduba, como também pelas nossas agências de inteligência. Como eu digo, essas informações elas são repassadas entre os órgãos, são analisadas. A gente vinha já recebendo bastante denúncia dele ali perto da Ilha da Paciência, onde havia a utilização de drones por parte dele para monitoramento da chegada e do envio de drogas. E a partir de muitas denúncias, das informações foram sendo confirmadas das equipes de inteligência que fazem o monitoramento, a gente chegou na residência dele. Existiam 2 mandados de prisão em aberto contra ele, quando a gente conseguiu qualificar e identificar o criminoso, e a gente partiu para fazer o cumprimento do mandato. Não houve resistência por parte dele, a polícia conseguiu fazer a prisão dele e a apreensão das armas de fogo de forma tranquila. 18 horas. Muito bem, Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí do Coronel Tiago Balbi falando aí sobre essa operação que prendeu um homem conhecido como Pacu, né, da organização criminosa aqui em Manaus. Ele que estava aí armado até os dentes, né? E o homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia lá em Iranduba, e a apreensão, segundo a polícia, gerou um prejuízo estimado de R$163 mil ao crime organizado. E a gente tomando aqui a continuação do
tiro policial, a gente fala que um funcionário do sistema de estacionamento rotativo na Zona Azul, ele que tem 19 anos, ele foi agredido por um motorista na manhã de hoje na Rua Luiz Antônio, no centro, aqui em Manaus mesmo. A agressão ocorreu após o fiscal notificar o carro que estava estacionado ali de forma irregular. Inclusive, até uma das pessoas que passava ali pelo local acabou gravando um vídeo. Esse vídeo circulou nas redes sociais mostrando que o motorista do carro aparece agredindo ali o funcionário da Zona Azul com socos e com a vítima caída ao chão, né? Logo após, os motociclistas que passavam ali pelo local, eles acabaram vendo a briga e interferiram ali. Um deles acabou dando golpes de capacete na cabeça do homem que estava agredindo o funcionário da Zona Azul, né? E tudo isso acabou após vários motociclistas aparecerem ali no local e impedir, né, que o homem continuasse agredindo ele ali. Então, em nota, inclusive, a empresa Tecnologia de Trânsito da Amazônia, né, responsável pelo Zona Azul, informou que o caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil e que está dando assistência ao funcionário. Outro caso que a gente traz aqui também é que quase 4 toneladas de drogas foram apreendidas em 2 operações da Polícia Civil no interior do Amazonas e aqui também na capital de Manaus, isso em menos de uma semana. Outra informação é que a Polícia Civil do Amazonas, em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendeu ontem Lúcio Giovanni Lima de Matos por envolvimento na morte de Beatriz Mato dos Santos. Ela, conhecida aí como Porcelana, tinha 26 anos de idade e foi assassinada aí no dia 27 de julho de 2023 no Vila da Prata. Então, esse homem aí que foi preso, o Lúcio Giovanni, ele teve mandado de prisão preventiva cumprido no município de Resende, ali no Rio de Janeiro. Ele é o terceiro envolvido na ação criminosa. E mais uma informação aqui é de que um homem não identificado, ele foi preso na madrugada de hoje, suspeito de abandonar 2 cachorros dentro de um saco de lixo, isso lá no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. Foi solicitado então por um vereador aqui de Manaus as imagens da câmera de segurança e mostrou o exato momento em que esse homem aparecia um cesto de lixo. Dentro desse cesto de lixo tinha 2 cachorros ali que foram amarrados nesse saco de lixo. Então a polícia identificou ele e ele foi preso aí e ficou à disposição da justiça. Cid Carlão. Valeu, André. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, chegou a hora de nós falarmos aí um pouco de política, mas agora política local, os bastidores da política amazonense. Nós estamos aqui com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Olha só, hoje teve essa operação da Polícia Federal contra fake news, usando aí a inteligência artificial. O uso dessa ferramenta será uma tendência, inclusive, nessa campanha eleitoral e em todas as outras que virão aí, né, para frente. Então, é uma tendência realmente a essa fake news eletrônica, né, Cíntia Blink? Boa noite. Boa noite, Cíntia. Carlão. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, uma preocupação aí de todo mundo que está envolvido na eleição, e aí todo mundo, somos todos nós, né? Porque a gente também participa votando e participa das consequências de uma eleição. Então, a gente já viu a internet, as redes sociais, enfim, o mundo virtual impactar uma eleição. A gente já viu isso tanto no Brasil quanto no mundo. E agora essa movimentação cibernética, digamos assim, ela está se aperfeiçoando. Então, isso está dificultando combater. Não sei nem se é possível falar em um combate, a não ser que estejam desenvolvendo também, mas a fake, né, o lado mal, ele cresce mais rápido do que é possível uma espécie de polícia disso acontecer. Ele domina, né? Exatamente. Primeiro ele avança para que depois a gente corra atrás ali tentando resolver a situação. Mas nesse caso que foi do prefeito Davi Almeida, a gente já falou disso aqui, mas só relembrando, ele foi alvo de um ataque cibernético, não sei bem mais como falar, mas é isso. Um áudio fake foi atribuído ao prefeito e agora a Polícia Federal investiga quem são os responsáveis. A gente já sabe que tem como alvo aí 3 agências de publicidade, um design que trabalhava para as 3 e 2 advogados e um servidor da Assembleia. Inclusive, a Assembleia Legislativa, ela se pronunciou sobre isso, falou que ela não tem como
falar por ex-servidores, nem como se fosse um servidor dela, porque a Polícia Federal não entrou em contato, então ela não tem nenhum controle sobre isso e nenhuma informação. E ela nem sabe qual que é o servidor, ou ex-servidor no caso, a que está se referindo. A gente também não pode deixar de olhar para esse assunto como é um ano eleitoral. Uma informação dessa pode prejudicar o candidato Davi Almeida, né, candidato à reeleição, ou até ajudá-lo também, sendo ele vítima, ele fica numa outra posição aí, enfim. Mas o fato é que é de interesse de muita gente, de diferentes grupos, como vai se posicionar o prefeito Davi Almeida em uma situação como essa, como esse ataque impacta a eleição de 2024 em Manaus. E nesse caso aí tem muita gente envolvida, né, Cíntia? É impressionante, agência de publicidade. Muita gente, apesar da polícia não ter dado um nome, Parece ser um negócio simples, mas é um grupo aí, né, organizado para fazer isso, é complicado, né? E foi algo relativamente simples, imagina o quanto isso pode... Exatamente. Eu não dá para dizer se aprimorar, não sei que verbo usar aqui. Não é alguém brincando ali de fake news, não, é alguém com uma intenção mesmo ali, né? Isso foi o que o delegado falou, inclusive. O delegado responsável pela operação falou que não foi ao acaso, não era só alguém testando um áudio e falando, olha só o que acontece. Tirando um sarro. Era realmente na intenção de prejudicar. Sim. E prejudicar, no caso, seria o prefeito com um público que é o público dos professores. Carlão, Cid. Blink, o partido do deputado Rosenha vai à Justiça Eleitoral contra a pesquisa que mostrou o próprio Davi Almeida, que estamos falando agora aqui, o prefeito de Manaus, com 39%. Qual é a justificativa disso? Pois é, o que acontece? O partido do deputado Rosenha, ele identificou que essa pesquisa que está com 30... Na verdade, essa pesquisa, ela realmente não teve uma repercussão muito grande, né? A gente não viu muita gente divulgá-la. E agora, o Rosenha, como você disse, o partido dele, né, entra com essa denúncia, uma ação para que seja investigado aí possíveis problemas dessa pesquisa. Verificar a autenticidade da pesquisa? Na verdade, são erros mesmo, porque lembra que a pesquisa eleitoral, a partir de 2024, que é registrada no TSE, ela passa a poder ser verificada, não é como ano passado. Perfeito. Então, o que acontece? Esse ano, ela pode ser verificada e essa vai ser alvo de ação, da empresa LLK Consultoria Limitada, que fez aí a pesquisa e apresentou Davi Almeida com 39%. O que querem verificar? A omissão da origem dos recursos para a realização da pesquisa diz que falta transparência financeira. Isso aqui são as acusações, tá? Não sou eu quem está dizendo que está faltando, é o partido. Ausência de informações vitais no questionário, como endereço, ausência de nota fiscal no registro, uso de dados do censo de 2010, que, de acordo com o partido aqui, já é obsoleto. A gente está falando do Partido da Mulher Brasileira, o PMB, do qual faz parte o deputado estadual Rosenha e também o vereador Ivo Neto. Ok. É isso, Cintia? É isso. Olha só, o vereador Rodrigo Guedes pautou o requerimento para a CPI do Fundeb em Manaus. Quem está acompanhando o vereador nessa empreitada aí? Cíntia Blink. Isso é um pedido dos professores, voltando ao assunto Fundeb, né? Então, além de Rodrigo Guedes, que foi o autor, junto dele estão os vereadores William Alemão e Capitão Carpê, apenas. E para que essa CPI saia do papel, precisa de mais gente. Precisa de pelo menos 8 vereadores. 3. Então. Precisa mobilizar mais gente, mas é só vontade. Eles querem investigar o uso do Fundeb em aluguel de prédio, calendário de reforma de unidades já existentes, cumprimento de progressão funcional, escolas entregues entre os anos de 2021 e 2024, investimento em educação especial, fornecimento de merenda, enfim, querem fazer várias perguntas de para onde foi o Fundeb. Cid, Carlão. Bom, Malek, para encerrar aqui, a deputada Débora Menezes, né,
que é a criação de cadastro de pedófilos no Amazonas. Como é que vai funcionar isso? A ideia é realmente fazer um registro na Secretaria de Segurança Pública para informar quem já teve esse tipo, recebeu acusação desse tipo de coisa. A ideia é para proteger crianças e adolescentes. Então, fazer esse cadastro, que já existe em outros estados, é uma forma de fazer a polícia agir de forma mais rápida na hora de combater esse tipo de crime. Esse é um projeto, então ainda está nessa fase, sim, mas ele pode virar sim uma lei, dependendo de como vai andar ali dentro da Assembleia Legislativa, e a gente vai acompanhando para saber como é que fica, e eu trago tudo para você. Segunda-feira, Segunda-feira. Segunda é carnaval. Ai, não tem isso não. Eu sou viciada nisso aqui. Eu volto segunda. Eu não fico sem vocês. Eu também estarei aqui. Então, vamos lá. Estaremos juntos então. Até segunda, Cíntia Blink. Até segunda. Valeu. 18 horas. Esporte. Olha lá o giro esportivo. Cid Soares, o Vascão não decepcionou-nos. Ele venceu, né? Mas ele convenceu o Cid Soares? Eu não sei, hein? Eu fico meio... Vou tentar contar essa história, né? Mesmo aí com esse time misto, né, que o Vasco montou, ele dominou do início ao fim. Desperdiçou um caminhão de chances, mas venceu. Venceu o Audax ontem à noite na Arena da Amazônia por um placar muito simples de 1-0. Davi fez o seu primeiro gol com a sua camisa vascaína, o único gol da partida. O jogo foi válido aí pela 7ª rodada do Campeonato Carioca e mostrou, né? Marcou a estreia de Pablo Galdames com a camisa do Vasco. O volante foi titular e teve uma boa atuação, sobretudo no primeiro tempo. No segundo, sofreu com cansaço, desgaste muito grande e tudo. Foi dele a assistência para o gol do David e, além disso, terminou a partida aí com 2 finalizações e 2 desarmes. Infelizmente, o volante Bruno Lima do Audax sofreu uma grave lesão. Foi exatamente um lance, né, que o atleta tombou com o Matheus Claudinho e acabou quebrando a perna. O volante foi levado ao hospital aqui em Manaus e, após o exame, constatou fratura completa na tíbia e na fíbula. Bruno embarcou junto com a equipe para o Rio na madrugada dessa sexta-feira e passará por procedimento cirúrgico em data aí a ser definida, né, pela correção das lesões. O JC Futebol Clube estreou no campeonato amazonense, ou melhor, brasileiro feminino sub-20, com derrota de uma goleada para o Botafogo hoje à tarde. As gloriosas aplicaram 9-0 na equipe de Itacoatiara na Arena da Amazônia. Stephanie, Rayane, Isabelle, Ana Carla, Carolzinha, Karen Bia anotaram os gols da partida, mesmo fora de casa, e o Botafogo dominando completamente a partida. E quem decidiu se aventurar nos negócios dos clubes de futebol foi o cantor Gustavo Lima. O sertanejo se tornou sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol, SAF, do Paranavaí. O clube é do interior do Paraná e disputa a 2ª divisão estadual. O cantor adquiriu 60% do clube com o percentual restante da Full Sports e outros investidores. Paranavaí manteve 1% da operação. Total aí da venda da SAF foi fechada em cerca de 3 milhões de reais. E olha, só para encerrar, Carlão, o Corinthians, né, pagou à vista aí a multa de um pouco mais de R$1 milhão para o Cuiabá e finalizou o acordo de contratação do técnico Antônio Oliveira. Agora é tentar chegar a um acordo aí com o Mano Menezes para poder inscrever o novo treinador. É o que tínhamos para hoje. O esporte também volta na segunda. Valeu, Cid. Mix. Muito bem, agora 6h59. Partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas deu prazo para o governo do Amazonas resolver as dívidas no setor de saúde. 20 dias. Termina só no dia 28 de fevereiro. Até lá ninguém sabe o que vai acontecer, nem depois. Quem precisar de hospital do estado no período vai ficar à mercê da situação caótica. Há muitas empresas e trabalhadores esperando pagamentos atrasados. Os secretários de saúde da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado prometeram cumprir o prazo. Mas o prazo dado pelo Ministério Público é para que o governo apresente um cronograma de pagamento considerando receitas correntes e possibilidade de incremento de receitas extraordinárias para suprir a demanda apresentada. Ou seja, os pagamentos ficam dependentes
antes de um cronograma, coisa que já foi inclusive feita outras vezes e não deu em nada, não foi cumprida. E a crise de pagamentos na saúde tem tudo para continuar para bem depois, muito além do carnaval. 18 horas. 7h01, boa noite, até segunda, Cid. Boa noite, até segunda, bom fim de semana, bom carnaval. Bom carnaval. Você ouviu 18 horas.